Quero muito sua mensagem sobre esse assunto e sobre todos os assuntos que nós estamos falando ao longo dessa edição, dessa sexta-feira. E aí, sextou, gente? Está preparado já para o fim de semana também? Manda mensagem para a gente, vamos interagir sobre os assuntos que nós estamos trazendo aqui no jornal. Número 61996232421, QR Code lá no cantinho da tela, aponta a câmera do celular e dispara a mensagem. Cadê a mensagem chegando? De quem? Felipe, da Estrutural. Bom dia, Kenzo, ligado aqui na melhor companhia do SBT Brasília, primeira edição. Um abraço. Valeu, Felipe. Obrigado, meu caro. Direto da Estrutural, Felipe chegando aí. A Selma, direto de Padre Bernardo, Goiás. Bom dia, Kenzo. Ele tem que ficar preso porque tem que dar o respeito para os trabalhadores. Está aí, então, a fala da Selma se posicionando direto de Padre Bernardo. Obrigado. Iranildes também chegando aí, direto de Padre Bernardo. Bom dia, eu acho que ele deve ficar preso porque tem que respeitar as pessoas. A Iranildes está falando, gente, sobre a questão do restaurante comunitário, da agressão que aconteceu dentro do restaurante comunitário hoje cedo. Hoje cedo teve uma agressão por volta das 7 horas da manhã. A gente está mostrando as imagens para vocês do que aconteceu quando esse homem acabou jogando álcool no rosto do colega que estava ali perto do bandejão. Tá vendo a imagem aí? Pois é. O Cacá Silva também chegando. Bom dia, Kenzo. Esse cara já tem várias passagens pela polícia. Ele tem que voltar para a cadeia e parar de ameaçar o ex-colega de serviço. Obrigado, Cacá, pela mensagem. Isso mesmo, viu? O Cacá já está adiantando aqui para a gente. Já a gente vai falar sobre esse assunto. Obrigado, Cacá. Daqui a pouco eu giro com mais. Tem a Val ainda chegando, direto de Samambaia Norte. Bom dia, Kenzo. Que gesto bonito desse homem que orou e abraçou essa pessoa em situação de rua. Infelizmente, essas pessoas estão realmente abandonadas em questão de saúde mental. Valeu, Val. Obrigado também pela mensagem. Vamos lá, gente, vamos seguir? E olha só, a gente vai falar exatamente sobre esse banho de álcool, né, que o homem acabou tomando dentro do restaurante comunitário. Olha a imagem aí, registrando essa agressão no restaurante comunitário do Sol Nascente, gente. Passava pouco das 7 horas da manhã, quando o homem, de camisa escura, sai de uma porta, vai em direção ao colega, que estava usando uma touca ali perto do bandejão, olha só, e joga álcool, olha aí, no rosto dele. Nossa produção apurou e era álcool mesmo, tá? A vítima seria ex-chefe do homem que jogou o álcool. Ele sai com a mão no rosto, a vítima, e o homem vira de costas e vai embora. Os colegas ficam assustados diante dessa situação. Esse caso, gente, foi parar lá na delegacia e quem traz todas as informações pra gente é o Marcos Nailton. Marcos, bom dia. Que atitude, o que levou esse homem a tomar uma atitude como essa de agressão ao colega de trabalho ali com um vidro de álcool, né? O colega ficou assustado, achava talvez que ele fosse riscar até um fósforo, talvez ali para queimar o colega. Enfim, conta mais pra gente, Marcos, bom dia. Oi, Kenzo, bom dia para você, para quem assiste o nosso jornal. É isso, esse caso aconteceu na manhã de hoje no restaurante comunitário do Sol Nascente, né? Eu estou aqui com a vítima, inclusive, e também com o delegado Fernando Fernandes, para falar mais um pouco sobre o que aconteceu. O que teria motivado esse homem, Kenzo, a cometer essa agressão é porque ele foi desligado do restaurante comunitário há cerca de 2 dias. Só que ele também acreditou, que o seu chefe, o responsável técnico pela unidade, seria o responsável pela sua demissão, o que não aconteceu, né? Pelo que eu conversei aqui com a vítima, era um rapaz ali que já vinha sendo avaliado, não estava cumprindo ali as determinações, ele tinha um desempenho um pouco abaixo e também apresentava vários atestados médicos, se é que isso justifica uma agressão. Eu vou conversar aqui agora com a vítima para saber o que de fato teria acontecido. Queria que você contasse pra gente a respeito de como foi ali o momento. Você, de certa forma, foi até surpreendido, né? Bom dia. Bom dia. Então, eu estava distraído, arrumando o início ali do refeitório, quando eu só senti já o álcool e a ameaça dele, Que ele falando que eu ia pagar por ter demitido ele. Então, no susto, quando eu senti o cheiro do álcool... A gente perdeu a comunicação da entrevista em que o Marcos Nailton estava conversando com a vítima, gente. A vítima, que é esse homem
que está trabalhando no restaurante comunitário e que é coordenador da equipe, né? Ele estava ali trabalhando hoje cedo quando foi agredido pelo ex-colega de trabalho que foi demitido. O homem que aparece na imagem tomando essa atitude agressiva de jogar esse vidro de álcool é ex-colega de trabalho, ele tinha sido demitido. E aí ele ficou revoltado com essa demissão, achava que a responsabilidade dessa demissão dele não era dele, não, era do chefe. Ele não tem responsabilidade nenhuma sobre essa demissão na avaliação dele. Aí ele se acha no direito de pegar um vidro de álcool e jogar no rosto do colega, que ficou apavorado diante da situação, porque sentiu o cheiro do álcool, muito provavelmente, achava que o homem poderia ter um fósforo ou um isqueiro para riscar, provavelmente em cima dele e incendiar o corpo dele. Ele sai correndo, desesperado diante dessa situação. Os colegas também que estão em volta também ficam desesperados com a situação, porque não sabem o que pode acontecer no desenrolar dos fatos, né? O que de fato pode ou não acontecer, e aí acabam ficando apavorados diante dessa situação, mas o homem jogou o álcool e foi embora. Restabelecemos a comunicação com o Marcos Nailton e ele volta agora conversando com a vítima. Chega aí, Marcos. Vamos lá, Kenzo. Eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi aquele momento da agressão. O senhor nem esperava que fosse agredido naquele momento, né? E em algum momento o senhor acreditava que ele poderia atear fogo no senhor? Quando eu senti o cheiro do álcool, foi o que eu imaginei, né? Quando eu percebi que era o álcool, logo eu corri, porque eu não sabia qual era o próximo passo dele, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito de como era o dia a dia ali, né? Ele tinha uma função ali, era auxiliar de serviços gerais, mas em algum momento ele já demonstrou que queria agredir o senhor, ele falava, né, que o senhor era o responsável pela demissão dele, mas em outro momento ele já tentou agredir o senhor de alguma forma, verbalmente, fisicamente? Não, ele era uma pessoa até fria, assim, né? Mas a gente passava os comandos para ele, o que ele tinha para fazer. Ele afrontava a gente não cumprindo as tarefas, né? Provocando outros funcionários, provocando os próprios clientes a ter conflitos com os funcionários da empresa. Então ele era aquela pessoa que ele não agredia verbalmente a gente, mas ele provocava de outras maneiras, né? Deixando o trabalho sem fazer, faltando, descumprindo ordens. Então ele nunca foi ameaça clara, né? Mas ele ameaçava a gente dessa forma, assim, né? Ele intimidava a gente movimentando os outros colegas contra a empresa, né? Em algum momento ele já demonstrou uma atitude ali agressiva? Não, comigo não. Ele, como eu falei, né? Ele parecia ser mais frio, né? Ele nunca demonstrou agressividade comigo, mas no dia da demissão, ele se comportou de forma mais agressiva, né? Queria que você contasse um pouco a respeito dessa demissão. Ele era um funcionário que estava no período de experiência, não foi contratado, né? Mas após o período de experiência, foi definido ali que ele seria demitido. E ele acreditava, né, que o senhor seria ali o responsável pela demissão dele, o que de fato não aconteceu, né, e não era verídico. Isso, tem 30 dias que eu assumi essa função, e quando eu entrei ele já tinha essas avaliações negativas dele, que ele já não seria renovado o contrato dele após os 90 dias. Tanto que a gente já deixava um pouco... já não cobrava tanto, que a gente sabia que ao final dos 90 dias ele seria desligado, porque desde o início ele apresentou insatisfatória a avaliação dele. Então o RH já me mandou, quando eu assumi, já me mandou que ele não seria renovado o contrato dele. Então eu não intervi nessa demissão, né? Não foi uma solicitação minha. Kenzo, a vítima, ela tá com o olho bastante vermelho, né? Sofreu ali, o álcool atingiu o olho, foi levada ao hospital, já foi atendida. Queria que você falasse a respeito das lesões, né, que o senhor sofreu. Além do olho, o senhor também tem ali algumas marcas na mão e também dores na perna, é isso? Isso, no olho a médica falou que eu deu um arranhão assim, na retina por conta do produto. Aí eu vou ter que passar uns 10 dias ainda de repouso, e no momento que eu saí correndo eu machuquei a perna, tá bem inchado, e o braço bateu nos pratos, né? Kenzo, se você tiver alguma pergunta, a vítima está te ouvindo nesse momento, e também temos aqui o delegado.
Obrigado, Marcos. Nailton está aí acompanhando. Eu queria muito conversar com esse colega de trabalho, né, que é a vítima, que está agora aí trazendo os detalhes para a gente. Esse homem estava há pouco mais de um mês, como o senhor falou, prestando esse serviço para o restaurante comunitário. Ele atuava em que função exatamente? Ele, na verdade, ele está desde outubro no restaurante. Outubro. Eu que entrei há 30 dias, né? Certo. Isso. Ele é auxiliar de serviços gerais lá. Ele era auxiliar de serviços gerais, né? Então, ele era responsável pela limpeza, pela organização do restaurante. A gente tem, inclusive, a informação de uma vasta ficha policial que esse homem já tem, já carrega nessa bagagem dele. Já já o Marcos Nailton vai trazer os detalhes dessa passagem policial dele. Vocês não tinham essas informações? Ele é lutador de MMA também, se exibe nas redes sociais dessa forma. Chegou a fazer ameaças de alguns colegas também. Você tinha dito que ele tinha um comportamento sempre muito cauteloso, não falava muito, mas quando se posicionava, se posicionava para causar algumas intrigas ali dentro do ambiente de trabalho, né? Trazia alguns conflitos internos dentro do ambiente de trabalho para o não bom andamento do restaurante comunitário, mas diante disso e diante dessa informação, vocês percebiam em algum momento essa certa intimidação dele para com os outros por conta de ter habilidades nas artes marciais também? Não, acho que ele... a gente tinha esse receio, né? Tanto que depois do desligamento foi algo que a gente... uma hipótese que a gente levantou, que ele poderia voltar ao restaurante para intimidar a gente de alguma forma, não de forma uma agressão física, né? Mas a gente imaginava que ele poderia se intimidar pelas mensagens que ele mandou nos grupos que tem do trabalho, né? Mas, no geral, assim, ele pelo porte dele mesmo, ele já era uma pessoa que você fica com receio até de chamar a atenção, né? Que mensagens foram essas? Ele, no meu WhatsApp mesmo, no dia do desligamento, ele mandou mensagem, só que foi de áudio que apaga, né? Que é visualização única. Pedindo que a gente revesse a demissão dele, que ele alegou que ele era um pai de família, que ele merecia trabalhar. Uma recomendação que eu tive que era não responder, né? Então eu bloqueei ele assim que eu ouvi a demissão. Depois que ele mandou esses áudios, eu bloqueei. Mas assim, eu senti como uma intimidação, tanto que eu informei ao RH da empresa o fato, né? Ele chegou a pedir uma segunda chance, né? Isso, ele pediu uma segunda chance, eu ainda conversei com o meu superior para ver se poderia, ainda pensei que a gente poderia trocar ele de função, mas aí pela ficha dele das avaliações não era viável, né? Você já tinha Kenzo, passado por uma situação... Ele tem 34 passagens, Kenzo. Marcos, só queria prosseguir, saber se ele perdão. já tinha passado por uma situação semelhante como essa. Aí você pode concluir, desculpa. Não, eu tenho 12 anos de formado em nutrição e essa é a primeira vez que eu passo por isso com funcionário e até por clientes, assim, né? Que lá é comum também a gente sofrer agressões verbais de clientes, mas eu nunca passei por isso, não. Kenzo, como eu estava falando, né? Ele tem ao todo 34 passagens pela polícia, incluindo violência doméstica, Maria da Penha, furtos, roubos, também uma tentativa de homicídio. E eu vou falar agora com o delegado Fernando Fernandes para detalhar mais um pouco, né, delegado, a respeito dessa vasta ficha criminal desse homem, né? Por enquanto, ele segue foragido. Bom dia, amigo. Bom dia, Kenzo. Bom dia a todos nós pelo SBT Brasília. Por enquanto, sim, foragido. Responde inicialmente, agora, pelo crime de lesões corporais, aparentemente leves, e ameaça, e injúria real, pelo fato dele ter jogado líquido no rosto do seu superior. E nós consultamos aqui, a princípio, não consta nenhum mandado de prisão em aberto contra ele, apesar da sua vasta ficha criminal, praticamente desde o início da sua adolescência, os 12 anos, acumula aí pelo menos mais de 20 passagens pela DCA e outras já na vida adulta. A maioria das passagens, enquanto era ali menor infrator. Exatamente. Dessas 34, salvo engano, 26 delas
quando ainda era adolescente. E, na fase adulta, praticou até crimes mais graves, como roubo e até tentativa de homicídio, além das 7 ou 8 ocorrências de violência doméstica em conformidade com a Lei Maria da Penha. E dessas ocorrências envolvendo a Lei Maria da Penha, em uma dessas ocorrências ele inclusive chegou a agredir a mulher. Em uma delas consta a tipificação de lesão corporal. Nas demais, injúrias e ameaças. Injúrias são aqueles xingamentos e ameaças. Pelo porte físico dele e pelo currículo dele de lutador, certamente as vítimas se sentiam bastante ameaçadas e constrangidas. Kenzo, o doutor Fernando Fernandes também te ouve. Se você tiver algum questionamento para fazer para ele está te ouvindo. Doutor Fernando Fernandes, eu queria muito que o senhor explicasse para a gente sobre essas inúmeras passagens que esse homem tem. Um homem que já tinha 7 passagens por Maria da Penha, como o senhor falou, né? 6 por ameaça, injúria, lesão corporal em 2023, tentativa de homicídio também, 5 passagens por roubo, sendo 4 quando ele ainda era adolescente, vários furtos, danos, ameaças. E o que a polícia vai fazer a partir de agora diante de mais essa agressão, né? Ele deve ser pedido de prisão já no caso dele, diante das imagens, diante dessa comprovação, ou ainda não é preciso trazer outros elementos também, doutor? Nós traremos outros elementos, como você bem disse. Vamos apurar, a polícia vai apurar a princípio como crimes de menor potencial ofensivo, uma vez que as lesões aparentemente são leves, tomara que assim sejam, para não causar mais prejuízo à saúde da vítima. E encaminharemos então todo o procedimento à Polícia Civil, ao Poder Judiciário, para que a Justiça tome alguma providência, como por exemplo, cortar algum benefício que ele esteja gozando no momento. Entendi. Importante isso, porque esse caso não pode ficar impune, né, doutor Fernando Fernandes? Porque a gente sabe que as demissões elas acontecem todos os dias em diversos estabelecimentos e atitudes como essas não podem se repetir, não devem se repetir, precisam ser combatidas e precisam ser punidas. Afinal de contas, com raiva todo mundo fica, né? Transtornado todo mundo fica, frustrado é normal, isso faz parte da vida, a gente fica mesmo em diversas situações, mas tomar uma atitude como essa ultrapassa todos os limites e já passa a ser considerado um crime sim, né, doutor Fernando? Exatamente, atitudes intoleráveis. O fato dele não concordar com a sua demissão, ele poderia argumentar de forma civilizada junto ao RH e não descontar toda a sua fúria num funcionário que está há pouco mais de um mês trabalhando naquele restaurante comunitário. Imagine o terror que esse funcionário passou quando o cidadão ateou o álcool no corpo dele e saiu correndo e com toda razão, temendo que ele tivesse ali consigo uma caixa de fósforos ou um isqueiro que pudesse atear a fuga e causar danos bem maiores à sua integridade física. Claro, com certeza. Marcos, a gente tem aí, Marcos, inclusive, um áudio agora que a gente vai rodar para o pessoal de casa, das argumentações que esse homem trouxe, falando do porquê que ele tomou essa atitude, que hoje foi lá apenas para pegar as coisas dele e acabou tomando essa atitude. Vamos ouvir? Eu acho que o áudio já está aí no gatilho e a gente pode soltar, não é isso? Vamos lá? Vamos ouvir. Ainda não? Então tá, já a gente vai trazer o áudio que mostra a explicação que ele deu, que não tem explicação, né, gente? Quando a gente toma uma atitude, como a pessoa toma uma atitude como essa, nada justifica, porque quando você vai lá, chegou, pronto, o áudio tá lá, já tá a postos e aí a gente vai ouvir o que ele disse. Vamos lá, rodou. Eu fui lá, não tinha nenhuma intenção de machucar, de agredir, de fazer nada. Tanto é que eu só cheguei lá, peguei minhas coisas e na hora lá da raiva eu só joguei o álcool nele, virei minhas costas e fui embora. Tem as câmeras lá, tem tudo lá, né? Aí ele tava dando outra versão lá, mas aí não pode se ouvir só uma versão, tem que ouvir os dois lados, né? E também tem as provas lá, que é as câmeras, né? E foi isso que aconteceu. E de fato, né, ele achou normal, parece que ele acha que essa atitude é ok, vai lá, eu não fiz nada. Pegar um vidro de álcool, jogar na pessoa, que a pessoa está chateada, não teria nenhum problema. Parece que no tom da versão que ele apresenta aqui, que ele trouxe pra gente, ele não vê nenhum problema em relação a isso. Mas tem sim, né, Marcos? E agora ele vai responder, né? Conta pra gente.
Exatamente, Kenzo. E doutor, é bom a gente lembrar também que outras pessoas que trabalham na unidade, no restaurante comunitário do Sol Nascente, estão com medo dele, né? Dele voltar lá, possivelmente fazer alguma coisa, né? Tentar fazer alguma coisa. Seria possível ele ter ali algum tipo de medida protetiva contra essas pessoas, contra a vítima também? Como é que fica essa situação? Porque acho que o medo é uma coisa que as pessoas estão sentindo nesse momento, né? Inclusive já falaram aqui. No decorrer das investigações, se for verificado alguma ameaça real contra a vítima ou outras pessoas do restaurante, o próprio Código de Processo Penal prevê algumas medidas cautelares, ainda mais diante de um cidadão com histórico tão grande de passagens criminais, para que ele, por exemplo, não se aproxime do restaurante ou das pessoas que ali trabalhem, as quais estão nesse momento temerosas e com toda razão, tendo em vista que se trata de um homem bastante agressivo, dá para ver pelo histórico criminal dele, além disso lutador, profissional, o que amedronta ainda mais as pessoas, e depois de ter cometido um ato como esse, dentro de uma cozinha, um restaurante, onde a vítima, encharcada de álcool, poderia até acidentalmente ter encostado em algum fogão, alguma boca de fogão acesa, e estamos agora diante de um crime bem mais grave. É isso, Kenzo. A gente está falando aí de um agressor, né, lutador profissional de várias artes marciais, né, e que, por enquanto, está foragido. A Polícia Civil vai fazer de tudo para ouvi-lo também, né, prendê-lo o mais rápido possível, para também ouvir a versão dele, né, diante dos fatos que a gente pode ver aí nas imagens. Obrigado, Marcos Nailton. Obrigado, doutor Fernando Fernandes. Quero agradecer a vítima também, que se dispôs a esclarecer para a gente alguns pontos importantes dessa agressão. Nós entramos em contato também com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é responsável pelos restaurantes comunitários do Distrito Federal, para entender melhor esse caso, mas até o momento não houve esse posicionamento. Nosso espaço segue aqui aberto para qualquer esclarecimento sobre esse caso também. Obrigado, Marcos.